galerinha! Aqui é a Sabrina, sua audiobooker preferida. Gostaria de apoiar o canal? Chave Pix na descrição. Obrigada pela ajuda. Dito isso, vem ouvir comigo. 4. 1. Houve um momento de silêncio. Um silêncio pétreo de consternação e espanto. Depois, a voz miúda e clara do juiz assumiu o comando mais uma vez. Passaremos agora à etapa seguinte da nossa investigação. Porém, primeiro quero acrescentar à lista as minhas próprias credenciais. Tirou do bolso uma carta e jogou-a sobre a mesa. Isto pretende se passar por uma correspondência de uma velha amiga minha, Lady Constance Comington. Faz alguns anos que não a vejo. Ela foi para o Oriente. É exatamente o mesmo tipo de carta vaga e incoerente que ela costuma escrever, insistindo para que eu viesse encontrar-me com ela aqui e referindo-se ao casal de anfitriões nos termos mais vagos. É a mesma técnica, como podem observar. Só menciono este fato porque está de acordo com as outras evidências. Tudo somado, surge um ponto interessante. Quem quer que tenha nos atraído para cá, conhece ou se deu ao trabalho de averiguar minuciosamente bastante coisa a respeito de nós todos. Ele, seja quem for, sabe da minha amizade com Lady Constance e conhece muito bem o estilo epistolar dela. Sabe alguma coisa sobre os colegas do Dr. Armstrong, incluindo o atual paradeiro deles. Sabe o apelido do amigo do Sr. Marston e o tipo de telegrama que ele costuma enviar. Sabe exatamente onde a senhorita Brent passou as férias há 2 anos e o tipo de gente que ela encontrou lá. Sabe tudo sobre os velhos amigos íntimos do General MacArthur. Depois de fazer uma pausa, o juiz disse: ele sabe, como vem, bastante coisa. E com base nesse conhecimento, fez certas acusações muito definidas. Imediatamente, todos começaram a falar ao mesmo tempo numa algazarra de vozes. O General MacArthur berrou: um monte de malditas mentiras! Calúnias! Vera gritou: é iníquo! Estava arfante. Perverso! Com voz rouca, Roger disse: uma mentira! Uma mentira perniciosa! Nós nunca fizemos! Nenhum de nós! Anthony Marston rosnou: não sei qual era a intenção desse maldito cretino. A mão erguida do juiz Wargrave acalmou a balbúrdia. Enquanto falava, ia escolhendo cuidadosamente as palavras. Quero dizer uma coisa. O nosso amigo desconhecido acusa-me do assassinato de um tal Edward Seaton. Lembro-me de Seaton perfeitamente bem. Ele foi trazido ao meu tribunal para ser julgado em junho de 1930 sob a acusação de ter assassinado uma senhora idosa. Contou com uma defesa muito boa e seu desempenho causou boa impressão no júri no banco das testemunhas. Contudo, as provas mostravam claramente que ele era culpado. Meu sumário de culpa foi feito de acordo com as evidências, e os jurados o declararam culpado. Concordei com o veredito e decidi-me pela sentença de morte. A defesa recorreu, apresentando apelação sob a alegação de má orientação e conduta imprópria no julgamento. O recurso foi negado e o homem foi devidamente executado. Quero declarar diante de todos os presentes que tenho a consciência absolutamente tranquila a respeito desse caso. Cumpri meu dever e nada mais. Julguei e sentenciei um homicida corretamente condenado. Agora Armstrong estava se lembrando. O caso Seaton. O veredito foi uma grande surpresa. Na época do julgamento, jantando certa noite num restaurante, encontrara Matthew, consultor da coroa. Matthew estava confiante. Não há dúvidas quanto ao veredito. A absolvição é praticamente certa. Depois, Armstrong ouvira comentários. O juiz estava inteiramente contra ele. Fez a cabeça dos jurados e o réu foi condenado. Mas tudo perfeitamente dentro da lei. O velho Wargrave conhece a lei. Era quase como se o juiz tivesse ódio pessoal contra o sujeito. Todas essas recordações passaram como um raio pela mente do médico. Antes que pudesse considerar o bom senso da pergunta, indagou impulsivamente. O senhor chegou a conhecer minimamente Seaton? Antes do processo, quero dizer.
Os olhos de réptil do magistrado se encontraram com os do médico. Numa voz clara e glacial respondeu: eu nada sabia de Seaton antes do caso. Armstrong disse para si mesmo: esse sujeito está mentindo. Sei que está mentindo. 2. Com voz trêmula, Vera Clayton falou: eu gostaria de contar a todos a respeito dessa criança, Cyril Hamilton. Eu era sua governanta. O menino estava proibido de nadar até muito longe. Um dia, quando me distraí, ele se afastou. Nadei atrás dele. Não pude chegar a tempo. Foi horrível, mas não foi minha culpa. No inquérito, o juiz isentou-me de qualquer responsabilidade. E a mãe do menino foi tão bondosa. Se nem mesmo ela me culpou, por quê? Por que agora alguém tem de dizer essas coisas terríveis? Não é justo! Não é justo! Ela não conseguia mais falar e desatou a chorar amargamente. O general MacArthur tentou consolá-la, dando-lhe palmadinhas no ombro, dizendo: tudo bem, minha querida. É claro que não é verdade. O sujeito é um louco, um demente. Está com uma ideia fixa. Tem um parafuso a menos. Está todo atrapalhado, metendo os pés pelas mãos. Depois de impertigar-se e endireitar os ombros, o general vociferou: o melhor a fazer é deixar esse tipo de coisa sem resposta nenhuma. Entretanto, sinto que devo dizer, não há nada de verdade. Não há um pingo de verdade no que ele disse sobre o jovem Arthur Richmond. Richmond era um dos meus oficiais. Enviei-o numa missão de reconhecimento. Ele foi morto. Coisa natural em tempos de guerra. Quero dizer que estou muito ofendido. Insulto a honra de minha esposa. A melhor mulher do mundo. Absolutamente. A esposa de César. O general MacArthur sentou-se. A mão trêmula cofiando o bigode. Fizeram um tremendo esforço para falar. Foi a vez de Lombard tomar a palavra. Pela expressão zombeteira dos olhos, era como se estivesse se divertindo. A respeito daqueles nativos? Sim, o que tem a dizer sobre eles? Perguntou Marston. Philip Lombard abriu um sorrisinho malicioso. A história é totalmente verdadeira. Eu os abandonei. Questão de autopreservação. Estávamos perdidos no mato. Eu e mais 2 outros sujeitos pegamos toda a comida que havia e demos no pé. O general MacArthur intrometeu-se severamente. O senhor abandonou seus homens à própria sorte. Deixou-os morrer de fome? Receio que não tenha sido um gesto muito pucca, Sahib. Mas a autopreservação é a primeira obrigação de um homem. E como os senhores sabem, os nativos não se importam de morrer. Eles não encaram essa questão do mesmo jeito que os europeus. Vera retirou as mãos do rosto e, encarando-o, disse: o senhor deixou que eles morressem? Lombard respondeu: deixei que morressem. Seus olhos maliciosos fitavam os olhos horrorizados dela. Numa voz lenta e intrigada, Anthony Marston disse: estive pensando ainda agora. John e Lucy Combs. Deve ser um casal de crianças que atropelei perto de Cambridge. Um azar danado. O juiz Wargrave observou acidamente. Deles ou do senhor? Anthony disse. Bem, eu estava pensando, mas o senhor tem razão, é claro. Foi muito azar deles. Foi um acidente, obviamente. Os 2 saíram correndo de um chalé qualquer. Minha carteira de habilitação ficou suspensa durante 1 ano. Um incômodo abominável. Colérico, o Dr. Armstrong comentou: essa mania de dirigir correndo é errada, completamente errada. Rapazes como o senhor são um perigo para a comunidade. Anthony deu de ombros e disse: a velocidade veio para ficar. As estradas inglesas são um horror, é claro. Não se consegue andar num ritmo decente. Olhou vagamente ao redor de si, procurando seu copo. Pegou sobre uma mesa, serviu-se de mais uma dose de whisky soda e arrematou sem sequer se virar. Bem, de qualquer modo, a culpa não foi minha. Foi só um acidente. 3. O criado Rogers ficara o tempo todo umedecendo os lábios e torcendo as mãos.
Numa voz baixa e respeitosa, perguntou: Posso dizer uma palavra, senhor? Vá em frente, Rogers, autorizou Lombard. Rogers limpou a garganta e passou mais uma vez a língua pelos lábios secos. Senhor, houve menção a mim e a senhora Rogers e a senhorita Brady. Não há nisso tudo uma só palavra de verdade, senhor. Minha mulher e eu estivemos com a senhorita Brady até sua morte. Era uma senhora de saúde muito frágil, senhor. Sempre esteve doente, desde que começamos a trabalhar na casa dela. Houve uma tempestade, senhor, aquela noite. Na noite em que ela piorou de vez. O telefone estava mudo. Não podíamos chamar o médico. Fui buscá-lo, senhor, a pé. Mas quando o doutor chegou lá, era tarde demais. Tínhamos feito tudo o que era possível por ela, senhor. Éramos devotados a ela, isso sim. Qualquer pessoa vai dizer o mesmo. Ninguém nunca disse uma palavra contra nós. Nenhuma palavra. Lombard mirou direta e pensativamente o rosto do homem que se contraía em tiques nervosos. Fitou seus lábios secos, o pavor estampado em seus olhos. Lembrou-se da bandeja de café estatelando-se no chão e pensou, mas sem dizer. Ah, é mesmo? Então Blor falou. Falou no tom ao mesmo tempo amigável e intimidador, típico de sua profissão. Mas receberam seu pé de meia com a morte dela, não foi? Rogers empertigou-se e respondeu rijamente. A senhorita Brady nos deixou um legado em reconhecimento aos nossos fiéis serviços. E por que não, pergunto eu? Lombard disse. E quanto ao senhor Blor? O quê? O seu nome estava incluído na lista. O rosto de Blor afogueou-se. Landor, o senhor quer dizer? Isso foi quando assaltaram o banco comercial de Londres. O juiz Wargrave se remexeu. Eu me lembro. O caso não caiu em minhas mãos, mas eu me lembro. Landor foi condenado por causa do depoimento do senhor. O senhor foi o policial encarregado das investigações? Blor foi seco na resposta. Fui. Landor foi condenado à pena de trabalhos forçados perpétuos e morreu em Dartmoor 1 ano mais tarde. Era um homem delicado. Blor disse. Era um patife. Foi ele que apagou o vigia noturno. As provas contra ele eram bem claras. Wargrave falou com a voz pausada. O senhor foi elogiado, creio, pela habilidade e competência com que cuidou do caso. Uma expressão carrancuda perpassou o rosto de Blor. Consegui uma promoção. E acrescentou numa voz indistinta. Estava apenas cumprindo o meu dever. Lombard riu. Uma gargalhada repentina, grandiloquente. E disse... Pelo visto, somos todos cumpridores do dever e paladinos da lei. Com exceção de mim. E quanto ao senhor doutor? Com seu pequeno equívoco profissional... Operação ilegal, não é? Emily Brent encarou-o com evidente e veemente aversão e chegou a afastar-se um pouco. O Dr. Armstrong, muito seguro de si, balançou a cabeça num gesto bem-humorado. Estou meio perdido. Não consigo entender o que está em jogo aqui, disse ele. O nome mencionado nada significou para mim. Como era mesmo? Cleese? Close? Realmente não me lembro de ter tido um paciente com esse nome ou de ter alguma relação com a morte de alguém. A coisa toda é um mistério completo para mim. Obviamente já faz muito tempo. Pode ter sido uma de minhas cirurgias no hospital. Muita gente só chega às mãos do médico quando já é tarde demais. E depois, quando o paciente morre, sempre jogam a culpa no cirurgião. E suspirou, balançando a cabeça. Em seu íntimo pensava, bêbado, isso sim, bêbado. E operei, os nervos em frangalhos, as mãos tremendo. Eu a matei sem a menor dúvida. Pobre diabo, uma mulher de idade. Um procedimento simples se eu estivesse sóbrio. A minha sorte foi haver lealdade na nossa profissão. A irmã sabia, é claro, mas calou a boca. Deus! Foi um choque para mim, que me fez parar e emendar-me. Mas quem poderia saber disso depois de todos esses anos? 4. O silêncio dominou a sala.
Todos olhavam direta ou secretamente para Emily Brent. Passaram-se 1 ou 2 minutos antes que ela se desse conta da expectativa. Suas sobrancelhas se arquearam e subiram pela testa estreita. Estão esperando que eu diga alguma coisa? Não tenho nada a dizer. O juiz insistiu. Nada, senhorita Brent. Nada. E comprimiu os lábios com força numa visível expressão de desagrado. O juiz acariciou o rosto e disse em tom brando: a senhorita reserva para mais tarde a sua defesa? Brent respondeu com frieza: está fora de cogitação defender-me. Não faz sentido. Sempre agi de acordo com as determinações da minha consciência. Não tenho nada a reprovar na minha conduta. Uma sensação de insatisfação pairava no ar. Mas Emily Brent não era pessoa que se deixasse influenciar pela opinião pública. Alheia ao que os outros pensavam, permaneceu irredutível. O juiz pigarreou 1 ou 2 vezes. Em seguida falou: nosso inquérito acaba aqui. Agora, Rogers, quem mais se encontra nesta ilha, além de nós, sua esposa e você? Ninguém, senhor. Absolutamente ninguém. Tem certeza disso? Certeza absoluta, senhor. Wargrave continuou. Ainda não tenho uma ideia clara sobre o propósito de nosso desconhecido anfitrião em nos reunir aqui, mas suponho que essa pessoa, seja ela quem for, não é sã do juízo, na concepção comum e aceita da palavra. Talvez seja perigosa. Na minha opinião, creio que seria bom deixarmos este lugar o mais depressa possível. Sugiro que voltemos ainda hoje. Rogers informou. Desculpe-me, senhor, mas não há nenhum barco na ilha. Nenhum barco? Não, senhor. Mas então como é que você se comunica com a terra firme? Fred Narracott. Ele vem todas as manhãs, senhor. Ele traz o pão, o leite e a correspondência e recebe ordens. O juiz Wargrave disse: assim sendo, na minha opinião, seria bom partirmos todos amanhã pela manhã, tão logo chegue a lancha de Narracott. Houve um coro de vozes favoráveis e apenas uma contrária. Era Anthony Marston que discordava da maioria. Para mim, isso parece falta de espírito esportivo, não? Além de ser pouco cavalheiresco. Antes de irmos embora, devemos primeiro desvendar o mistério. Esse troço é como uma história de detetive. Definitivamente sensacional e emocionante. O juiz respondeu acidamente: na minha idade, não tenho o menor interesse por sensações e emoções, como diz o senhor. Sorrindo, Anthony falou: a vida dentro da lei é muito estreita e limitada. Sou totalmente a favor do crime. Um brinde à vida criminosa. Pegou seu copo e bebeu tudo de um só trago. Bebeu rápido demais, talvez. Engasgou-se. Engasgou-se seriamente. Seu rosto contorceu-se e ficou roxo. Ofegante, ele tentou desesperadamente respirar. Depois deslizou pela cadeira, deixando cair o copo das mãos.